El Niño é o aquecimento dessas águas do Oceano Pacífico, na região equatorial, centro-leste do Pacífico, e a Laninha é o resfriamento dessas águas. E o que isso impacta na nossa vida, no clima da América do Sul, no globo como um todo? O El Niño, ele tem impacto de escala global. Tanto o resfriamento quanto o aquecimento, ele altera o padrão de ventos na atmosfera. Então, lugares que geralmente chovia pouco, vai passar a chover mais. Lugares que chovia mais, vai passar a chover pouco, dependendo da atuação desse fenômeno. Mas também depende de várias outras oscilações na atmosfera para que a gente possa determinar ou não se vamos ter algum evento de chuva intensa. Não é somente o El Niño ou a Laninha. Então, nessa imagem aqui do final de maio, o oceano já estava mais aquecido, esses tons em vermelho significam temperaturas na casa dos 2 graus acima da normalidade esperada para essa região, e os tons aqui mais em marrom já significa na casa de 3 a 4 graus de aquecimento. Passando para um mês depois, a última imagem que nós temos no final de junho desse ano, então observem o comparativo dessa região do Pacífico. O oceano ele começou a se aquecer mais ou menos em janeiro desse ano. Ano passado, nós estávamos em uma condição de neutralidade, então são esperados chuvas dentro da normalidade, temperatura, mas isso não quer dizer que outros tipos de evento não possam acontecer em momentos que nós temos condição de neutralidade. Então, agora no final de junho, o oceano continuou se aquecendo, então em junho, passamos a estar sob influência do El Niño. Ele foi realmente decretado no mês de junho, conforme a NOAA, Agência Nacional de Oceanografia e Meteorologia lá dos Estados Unidos, que é o órgão mais competente de escala global para monitorar esse fenômeno. Então, com base nas previsões deles, nós utilizamos essas previsões, diversos outros centros também utilizam. A partir disso, a gente faz as nossas previsões do tempo aqui para Blumenau. A partir do mês de junho, o El Niño estava com intensidade fraca, e agora, nesse mês de julho, ele passou para intensidade moderada. Essa outra animação, ela começa lá no final de janeiro. No final de janeiro, ela começa trazendo para vocês um panorama. Esse é um recorte dessa região do Pacífico Equatorial Leste. Aqui fica a região da Indonésia, aqui fica próximo à região da América do Sul. Então, aquela outra figura é como se nós estivéssemos olhando a superfície do oceano, e esse outro gráfico é como se nós fizéssemos um corte no oceano e estivéssemos olhando a profundidade dele, vendo o quão quente o oceano está. Então, o El Niño, ele é um fenômeno lá da atmosfera. Então, ele tem um fator oceânico e também tem o fator da atmosfera. Então, no fator oceânico, desde o final de janeiro, o oceano está se aquecendo. Então, as águas mais quentes estavam próximas à região da Indonésia, Austrália, e, posteriormente, essas águas mais quentes foram migrando para a porção mais leste do Pacífico Equatorial. E também não é só as águas superficiais, nessa casa aqui já é 200, 100 metros de profundidade. Então, o oceano ele está correspondendo a todo esse aquecimento. E a atmosfera, quando que ela vai começar a responder a esse aquecimento? Então, muita gente já estava alertando de forma errada, falando que já vamos ter o El Niño, a influência dele vai começar amanhã. Não. É um processo que demora meses para se formar um El Niño, então demora mais algum tempo para a atmosfera responder esse fenômeno. Então, agora, nesse mês de junho, nós já começamos a responder a esse fenômeno. Anteriormente, qualquer evento de chuva intensa ou qualquer vento forte ou granizo, enfim, não era relacionado ao El Niño. Então, isso é bastante importante deixar claro que agora que a atmosfera começou a responder todo aquele aquecimento que demorou mais de 6 meses para acontecer. Esse deslocamento da temperatura no mar é corrente marítima ou outro fenômeno que gera esse deslocamento? Também tem a porção da corrente marítima, mas principalmente o enfraquecimento dos ventos alísios nessa região equatorial. Então, quando acontece esse aquecimento, a termoclina ela acaba se inclinando mais para a região onde o aquecimento está ocorrendo mais. Então, tem todos esses 2 fatores. Essa é a última imagem, final de junho, então, começando
o aquecimento do oceano nessa região da Indonésia, ele vai migrando, e essa última imagem que nós temos referente, então, o aquecimento, ele ganhou intensidade e ele vai continuar ganhando intensidade. Essas são as últimas previsões da NOAA, que saíram agora na quinta-feira, então, a previsão nova. Esse gráfico é referente à probabilidade do El Niño e também à intensidade dele. O El Niño de fraca intensidade, ele é em torno de 0,5 graus de anomalia naquela região ali de temperatura acima do normal. O El Niño de intensidade moderada é 1 grau, que nós já estamos nesse patamar agora. Depois o El Niño de intensidade forte, que é esses tons aqui mais em vermelho um pouquinho mais escuro, que fica na casa de 1,5, e o El Niño de intensidade muito forte, que já são esses tons em Bordeaux. E o que esse gráfico mostra? Como a probabilidade ela está em 100% em todos os meses. Então, esse gráfico ele começa agora em julho e vai até março do ano que vem. Agora, no mês de julho, o El Niño estava com intensidade fraca, ele foi passando para intensidade moderada, e entre julho e agosto e setembro, ele vai passar de intensidade muito forte. Então, a previsão que nós temos é que o El Niño ele continue atuando até o outono do ano que vem. A partir do final desse ano, ele começa a perder intensidade aos poucos, mas a tendência no momento é que ele ainda continue configurado até o outono do ano que vem. E depois, guarde essa informação do outono do ano seguinte, que nos próximos slides eu vou esclarecer melhor para vocês. Então, só comentando a questão aqui desse valor. Mês passado, estávamos com a probabilidade do El Niño ser de intensidade muito forte, na casa de 67%, e esse mês, essa probabilidade aumentou para 81%. Esse aqui é um outro gráfico referente às previsões do Centro Europeu, que são alguns centros de maior referência global. Então, cada uma dessas linhas são as previsões. Então, a primeira previsão é lá em fevereiro desse ano. Então, em fevereiro desse ano, a gente tinha uma previsão de um El Niño de intensidade fraca a moderada. Então, observem que com o passar do tempo, essas previsões elas vão aumentando a intensidade do fenômeno. Está acontecendo a piora em relação ao cenário da previsão climática. Então, essa linha aqui em marrom, que é a linha da previsão, a última que saiu, significa que o El Niño atingirá uma intensidade ali entre 3 a 4 graus de anomalia da temperatura da superfície do mar. É sim um dos El Niños de intensidade mais forte que nós estamos observando, prevendo no momento, né? Essa é a previsão que nós temos. Agora, esse outro gráfico aqui, que é muito importante, referente também é do Centro lá Europeu. Agora, em abril, começamos esse gráfico em abril, essas linhas pontilhadas são o observado, o dado que nós temos observado até o momento. Então, observem que desde abril, em torno aqui de maio a junho, ele passou do patamar de intensidade fraca, e agora entre julho e agosto, ele vai passar o patamar ali entre um moderado e forte. Então, esse gráfico significa, quando essas linhas estão mais juntas, significa que os modelos climáticos eles estão concordando com aquele cenário. Mas observe que, com o passar do tempo, a dispersão entre os modelos climáticos elas vão aumentando. Então, tem modelos que estão dando um El Niño de intensidade em torno de 2,5, já tem uns se aproximando da casa de 4 graus. Então, essa variabilidade no cenário de previsão climática é muito normal. Então, por isso que às vezes, tinha pessoas, 3 meses atrás, quando o fenômeno ainda nem estava configurado, já fazendo previsões de catástrofe, e sem ter dados para comprovar isso. Então, é bem importante observar os órgãos e as pessoas que vocês acompanham na internet, principalmente ficar atento às informações dos órgãos oficiais, como é o caso aqui da Defesa Civil de Blumenau, a Defesa Civil de Santa Catarina, também tem o IMET, o CEMADEM, que são órgãos que são competentes para isso, também tem a EPAGRE, e são órgãos que são competentes para isso e têm responsabilidade na informação. Muitas vezes as pessoas vão lá na internet, pegam um mapa qualquer, fazem leituras, né, fonte, vozes da minha cabeça,
e aí acabam dando previsões que trazem alarmismo, trazem mais preocupação para a população do que ajudam ou esclarecem a informação de fato. Porque se eu vou trazer uma informação desse nível, eu tenho que explicar o que isso está associado, o que isso pode impactar na vida da pessoa. Não simplesmente jogar aquela previsão e falar para a população, se vira aí. Então, é bem importante acompanhar os órgãos oficiais de meteorologia relacionados à previsão climática. Aqui nós temos 2 padrões de El Niño, então, vou trazer esse panorama para vocês. Tem o El Niño do tipo leste, que é o que nós vamos ter esse ano, que é o aquecimento mais próximo a essa região aqui da América do Sul, e depois o El Niño do tipo central, aquecimento mais próximo à região da Austrália. Esse aqui é um estudo da professora Alice Green, que palestrou no nosso simpósio de defesa civil na quinta-feira. Então, é um levantamento referente a todos os El Niños que nós já tivemos. E esse gráfico aqui é referente a junho, julho e agosto. Qual é a influência dele? Então, observem essas cores mais em azul escuro, são anomalias de chuvas positivas, ou seja, quando nós temos a formação do El Niño nesses meses de inverno, temos a tendência que a gente tenha chuvas acima da média. Passando para a estação de primavera, que é uma das estações que mais chove aqui no Médio Vale. O sul, o sudeste do Brasil, novamente, com a tendência, né, de chuvas acima da média. Mas observem a influência dele do outono do ano seguinte, março, abril e maio. Em 2023, tivemos um El Niño de intensidade forte. A tendência é que esse El Niño que nós tenhamos esse ano seja de intensidade maior do que o de 2023. E no outono de 2024, o El Niño estava ele estava numa condição fraco à neutralidade. Então, ele já tinha perdido bastante intensidade e aconteceu todos aqueles desastres lá no Rio Grande do Sul. Mas também, o Rio Grande do Sul também teve algumas enchentes em setembro de 2023. E o que nós temos de previsão para os próximos meses? Fazendo um comparativo das 2 previsões, também lá do Centro Europeu de Previsão, esses tons mais em verde significam chuvas acima da média. Então, essa aqui é a previsão do início de junho e essa é a previsão do início de julho referente a esse mês de julho mesmo. Então, esses valores na casa de o verde um pouquinho mais escuro significa chuva em torno de uns 100 milímetros acima da média. Depois também vou mostrar para vocês quanto normalmente chove aqui em Blumenau. E, na prática, não quer dizer muita coisa esse sinal ser um pouco mais intenso no oeste de Santa Catarina. Nós, meteorologistas, sabemos que isso aqui na prática é totalmente variável. Pode vir para o Paraná esse sinal, pode vir para o leste de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, nós enxergamos a região sul como um todo, como se nós estivéssemos no mesmo pacote. Tem sim as suas variabilidades locais, mas quando a gente olha esse mapa de previsão, nós observamos que todo mundo está numa mesma condição. Agora, passando a previsão para o mês de agosto, vocês vão observar que, referente à previsão anterior e atualizada, houve um aumento, houve a piora na previsão dos volumes de chuva que estão sendo previstos aqui para a região de Santa Catarina como um todo. Novamente, esses volumes de chuva já ficando na casa dos 150 milímetros, passando para o mês de setembro, mês de primavera. Então, antes tínhamos volumes na casa de 100 milímetros acima da normalidade, então é esperado que chova o volume de chuva que é normalmente previsto e mais esses volumes de chuva acima da normalidade. Agora, passando para setembro, essa previsão mais atualizada, passando os volumes de chuva previstos para a casa de 150 milímetros. Previsão de outubro. Outubro e novembro são os meses que geralmente nós temos mais problemas aqui em Blumenau por conta do volume de chuva previsto, por conta da influência daquela umidade que vem do mar. Nós temos muito mais ocorrências relacionadas a deslizamentos aqui no município, principalmente na estação de primavera. Então, esse tom aqui de verde um pouco mais escuro é volumes de chuva entre 170 a 200 milímetros acima do normal, somente para o mês de outubro. Passando para o mês de novembro, houve novamente piora nos volumes de chuva, aumento nos volumes de chuva previstos, ficando já na casa dos 200 milímetros, esse tom aqui de azul.
E se nós juntarmos setembro, outubro, novembro no mesmo mapa, esse é o resultado que nós temos. Então, a abrangência e também a intensidade dos volumes de chuva previsto, eles aumentaram de um mês para o outro. Esses tons aqui em azul mais claro já fica em torno de 350, 400 milímetros de chuva acima da média para os meses de setembro, outubro e novembro. E por que eu trago essa frase aqui? Lembra que eu comentei da questão do El Niño relacionado ao Rio Grande do Sul? O El Niño é uma oscilação na atmosfera, mas para que a gente tenha a ocorrência de um desastre, é preciso que várias outras peças do quebra-cabeça se juntem. Então, no caso do Rio Grande do Sul, se juntou muitas coisas ruins na atmosfera que acabaram favorecendo aquelas chuvas acima da média. Por exemplo, como a situação de um bloqueio atmosférico que estava impedindo que a chuva viesse para cá, oscilação também de Madem-Júlia, sistemas de baixa pressão, também o Oceano Atlântico ele também estava mais aquecido e também tinha um aporte de umidade do mar. Então, uma série de fatores que acabou contribuindo para que o Rio Grande do Sul tivesse aquele evento de chuva intensa e também que nós tenhamos aqueles eventos que nós tivemos entre outubro e novembro de 2023. Então, o El Niño, ele não é o fator preponderante para que a gente tenha a ocorrência de um desastre. É preciso que a gente tenha mais sistemas na atmosfera para que a gente tenha a ocorrência disso. Importante, nós não conseguimos fazer essa previsão a longo prazo. Então, não é uma deficiência do meteorologista, é uma coisa dos modelos. Não existe modelo no mundo em que vai dizer que daqui a 4 ou 5 meses, no dia 12 de outubro, vai dar uma chuva de 200 milímetros, a gente vai ter 10 metros do nível do rio. Então, isso ainda não tem essa ferramenta no mundo. Então, quando a gente entra no início de cada mês, os modelos têm essa rodada de previsão climática, nós temos um panorama para aquele mês. Então, a gente vai vendo como vai ser os meses. A cada início de mês, a gente tem um panorama de como vai ser aquele mês em que nós estamos. E somente com menos de 15 dias de antecedência é que é possível que a gente observe os sistemas, as frentes frias, como elas vão se comportar, se elas vão trazer chuva, quantos volumes de chuva, quais regiões essa chuva vai atingir. Então, com menos de 15 dias de antecedência que a gente tem essa possibilidade dos modelos enxergarem esse tipo de fenômeno. Esse aqui são os acumulados de chuva das 17 estações que nós temos distribuídas ao longo do município. Esses dados estão lá no site da Defesa Civil de Blumenau e também no aplicativo Alerta Blue. Esses dados são de 2014 até o final de 2025, a distribuição da chuva mensal. Os meses de janeiro, mês de dezembro, fevereiro, são os meses em que mais chove no nosso município. Estação de verão por conta de todo esse calor que fica concentrado aqui na região do Médio Vale. Mas é aquela chuva que ela tem uma distribuição irregular. É aquela chuva que pega num bairro, não pega no outro, produz mais algum risco de deslizamento de forma mais pontual, alagamentos, enxurradas, também granizos, vendavais. Mas quando a gente se aproxima da estação de outono e também de inverno, a gente tem os menores volumes de chuva. Mas aqui a característica da chuva muda. Aqui, nesse período, a chuva ela começa a ser mais abrangente. Nós temos mais sistemas dinâmicos na atmosfera, de maior escala, como frentes frias, sistemas de baixa pressão, que eles vão trazer a chuva mais abrangente para a região do Médio Vale, para a região de Santa Catarina como um todo. Então, a chuva ela começa a pegar mais regiões. Então, antes a chuva que pegava, vamos supor, 90 milímetros em uma hora, que é uma chuva muito intensa, só no bairro da Itopavazinha, por exemplo, que nós tivemos em abril desse ano, agora essa chuva ela pode ser de forma mais abrangente em toda a bacia do Itajaí, do Rio Itajaí-Sul. Então, isso começa a trazer mais problemas para a gente, por mais que os volumes de chuva diminuam nessa estação de inverno. E depois, novamente, os volumes de chuva começam a aumentar na estação de primavera, então também é uma estação das que mais chovem aqui no nosso município. E tudo isso vai de encontro com a frequência das enchentes que nós tivemos. Em Blumenau, como o André trouxe anteriormente, tivemos 102 enchentes no período de 175 anos. Todas elas estão distribuídas nesse gráfico. Então, a partir de todo aquele contexto que eu contei anteriormente, nós sempre falamos que de maio a novembro é o período mais suscetível para a ocorrência de enchentes aqui em Blumenau. E também a frequência delas a cada 2 anos acontecer uma.
A última que nós tivemos foi em maio de 2024. Também, o Rio Grande do Sul teve todas aquelas enchentes que nós tivemos posteriormente. Em torno de uns 15, 20 dias depois, tivemos a ocorrência de uma enchente aqui, mas ficou na casa de 8,35 metros, se não me engano. E os eventos históricos aqui em Blumenau. Vou trazer esse panorama para vocês, que é muito importante. Em 1982, nós tivemos um super El Niño, ou seja, um El Niño de intensidade muito forte, tivemos uma enchente, que a gente chama de enchente pequena, pela intensidade, de 8,65 metros. Nós passando para 1983, nós tivemos 4 enchentes, a cidade ficou diversos dias debaixo d'água, enchentes intensas na casa dos 15 metros, mas é importante ressaltar que elas aconteceram no enfraquecimento do El Niño. Então, muito se preocupa com a intensidade que está sendo prevista, o fenômeno, mas no enfraquecimento dele, mesmo o El Niño de intensidade fraca, ele produz chuva acima da média, ele traz influências para o clima da nossa região, e se ele tiver acoplado aquelas outras oscilações na atmosfera, aí sim nós podemos ter problemas. Essa época não tinha as madrastas também. Não. Em 1984, o El Niño ele foi perdendo intensidade até que ele se tornou uma condição de neutralidade e nós tivemos a nossa última grande enchente aqui no nosso município. Em 1998, tivemos um outro super El Niño, tivemos uma enchente pequena de 8,24 metros. Agora, em 2008, nós não tínhamos um El Niño, tínhamos uma laninha de intensidade fraca. E tivemos uma enchente de 11,50 metros e também aqueles inúmeros deslizamentos no município. E por que nós tivemos tantos problemas na situação de laninha, que geralmente a laninha é para desfavorecer chuvas acima da média? Por mais que a gente tivesse a laninha desfavorecendo a chuva, nós tivemos a junção de outros sistemas na atmosfera que produziu essa chuva acima da média, que foi 500 milímetros num período de 2 dias. Então, também já tinha uma chuva mais recorrente ao longo da primavera, né, de 2008, então o solo já estava encharcado naquele período, né? Então veio toda aquela chuva mais intensa e acabou provocando aquele desastre. Então, mesmo em situações de laninha, neutralidade ou El Niño, nós podemos ter enchentes, podemos ter eventos de chuvas intensas, granizo, vento forte, chuvas intensas. Então, é importante que nós ficamos sempre atentos aos avisos e alertas. Nós, Defesa Civil, Diretoria de Meteorologia, nós trabalhamos pensando que um desastre pode acontecer a qualquer momento. Então, dependente da condição climática que nós temos no Pacífico, nós temos outras oscilações que, se todas elas se juntarem, vamos supor, vai ficar 1 contra 10, né? Esses outros fatores eles vão acabar favorecendo chuvas acima da média. E também a concentração da chuva é o que vai dizer muita coisa. Por exemplo, se nós tiver em setembro, esperado 150 milímetros de chuva, estamos na condição de laninha. Mas se esses 150 milímetros de chuva cair num dia, a gente vai ter problemas. Agora, se ele cair distribuído ao longo do mês, aí já é outro cenário. E para a gente ter esse panorama para esse ano é com menos de antecedência. Então, todos aqueles milímetros de chuva que os modelos estão prevendo, principalmente para o período da primavera, nós ainda não temos a capacidade computacional de prever a distribuição da chuva naquele período. Em 2023, em 2 meses, nós tivemos cerca de 800 milímetros no nosso município. No Rio Grande do Sul, eles tiveram esses 800 milímetros em uma semana. Então, a distribuição de todo o volume de chuva é que vai realmente dizer se a gente vai ter um ano mais tranquilo ou não. Em 2011, situação de laninha moderada, e nós tivemos novamente 2 enchentes, a nossa última maior enchente, de 12,60 metros, e também vários deslizamentos pela cidade. Então, quando nós temos uma condição de laninha, também nós temos maior aporte de umidade do mar, isso também favorece para que nós tenhamos chuvas acima da média e também eventos de chuva. Em 2015, o nosso último super El Niño de intensidade muito forte, tivemos uma enchente de 10 metros em Blumenau. Em 2023, o El Niño estava com intensidade forte, tivemos
6 enchentes num período de 45 dias, e a mais elevada de todas foi 10,76, e tivemos também inúmeros deslizamentos pela cidade. O número de deslizamentos que nós tivemos nesse período de 2 meses, eu vou ficar devendo para vocês. 700. 700? Então, e muitos deles, segundo a nossa diretoria de geologia, eles foram reativados de 2008. Então, locais, por exemplo, teve um deslizamento lá na região da Velha Central, que matou algumas pessoas em 2008. Esse deslizamento, ele foi reativado agora em 2023. A gente pode explicar justamente quando você tem um período, vou refazer, tem as enchentes maiores, ou você está no enfraquecimento com o superelminho, ou numa neutralidade, ou no planinha. É que assim, Em tese, deveria ser o contrário. Deveria ser um super laninha, deveria estar. O super elminho deveria estar mais esse é o mundo perfeito do meteorologista, mas a meteorologia, ela é caótica. Então, só para exemplificar, nos nossos modelos vai uma cerca de equações, e tem uma delas que tem um prêmio de $1 bilhão para quem conseguir resolver a equação de Navier-Stokes. Então, se tu não tem uma solução de uma equação, é uma solução aproximada, a gente já tem um erro aí. E depois, dentro dos modelos, tem toda a parte de sensoriamento remoto. Então, dados de satélite, de boias, de estações, de sondagens. Então, tudo isso vai dentro de um modelo. Então, se a gente já não tem uma ferramenta capaz de enxergar a atmosfera como um todo, isso aí já tem, por isso que se chama previsão, já tem um erro embutido na análise dessas ferramentas. E como expliquei anteriormente, se a gente tem uma situação de laninha ou neutralidade, e se a gente tem a influência de outras oscilações, se elas se juntarem, nós vamos ter, sim, eventos de chuva intensa, que foi o que aconteceu no caso 2024 no Rio Grande do Sul. O El Niño já estava com intensidade fraca, mas a atmosfera ainda estava respondendo àquele aquecimento. Então, se a atmosfera passa 10 meses naquela região aquecendo, segundo um dado que a professora Alice trouxe para nós, que é muito interessante lá da NOAA, o aquecimento na região do Oceano Pacífico equivale a 400 milhões de bombas atômicas naquela região. Então, imaginem toda essa energia, para onde ela vai se dissipar. Então, para algum lugar, toda essa influência ela vai ir. Então, quando a gente tem outros fenômenos lá em neutralidade, isso não quer dizer que a gente não vai ter eventos de chuva. Nós gostaríamos muito que na prática fosse assim, mas nós temos outras oscilações, oscilação de Madden-Julian, oscilação antártica, oscilação do Oceano Pacífico, do Oceano Índico. Então, tem vários tipos de oscilação na atmosfera que, se elas se juntarem, e o El Niño, por exemplo, estiver fraco, neutralidade ou condição de laninha, elas vão favorecer, sim, chuvas acima da média. E passando aqui para esse último tópico, referente à condição de neutralidade, tivemos enchentes se repetindo ao longo do ano, ao longo de vários anos. E que nós evoluímos de 2023 para cá. Então, eu entrei aqui em 2022, tivemos alguns eventos de chuvas intensas na primavera de 2022, casos de deslizamentos, mas em 2023 tivemos o nosso maior evento de chuvas intensas no nosso município. O que nós, como Alerta Blue, diretoria de meteorologia, evoluímos a partir de todos aqueles eventos de chuva. Em 2023, nós ainda fazíamos o curso de previsão hidrológica com o professor Ademar Caldeiro, que é da FURB. Esse professor, ele trabalhava no CEOPS, então ele passou mais de 30 anos fazendo as previsões de nível de fluido para o Blumenau. Então, depois que a gente concluiu esse curso com ele, um curso de 2 anos, a Defesa Civil de Blumenau tomou para si essa responsabilidade da previsão hidrológica do município. Então, quando nós estávamos fazendo o curso com ele, infelizmente, tivemos um estágio na prática. Podemos testar na prática todos aqueles métodos de previsão hidrológica que nós estávamos utilizando. Em 2024, a gente concluiu esse curso e, posteriormente a isso, tivemos também a aquisição de um novo cluster, que é um supercomputador. Então, os nossos modelos eles são super pesados, nós
coletamos dados de satélite, os dados de radar do estado, também a nossa rede de estações, o site, o aplicativo. Então, a aquisição desse novo cluster, ele possibilitou que a gente deixasse o nosso sistema mais rápido e também mudar mais modelos de previsão. Então, quanto mais modelos a gente tem, melhor a nossa previsão, porque aí a gente consegue observar vários cenários. Então, a gente só não... muitas vezes as pessoas da internet pegam o pior cenário, um modelo que tem a pior confiabilidade, eles vão lá, colocam esse mapa na internet e fazem o vídeo deles. Então, aqui a gente roda uma série de modelos, observamos vários cenários para que a gente tenha um cenário mais assertivo possível, porque a gente não pode simplesmente, vai dar enchente, saiam das suas casas, levantem os móveis. Então, é uma responsabilidade muito grande com a previsão de tempo. Em 2025, no início do ano, nós aumentamos a frequência dos dados das nossas estações. Antes, esses dados eram a cada 15 minutos, hoje eles são a cada 5 minutos. Em 2024, a gente passou a ter um treinamento da Defesa Civil Nacional para utilizar a ferramenta do Defesa Civil Alerta, que usa a tecnologia do Cell Broadcast, que é aquele alerta que chega na tela do celular, se for por um pino ou se for por uma sirene. Em 2024, nós fomos um projeto piloto junto com outros municípios. Esse projeto, a gente fez todos os critérios para utilizar a ferramenta, e em 2025 a gente passou a utilizar essa ferramenta. Agora nós temos em andamento um projeto para atualização das nossas estações, visando que os dados passem a ter uma frequência de 1 minuto, ou seja, praticamente os dados em tempo real em acesso para a população. E também a atualização das cotas de enchente foi feito com a FURB, já está em fase de finalização, então, posteriormente, agora nos próximos meses, esse novo levantamento das cotas de enchentes vai ser disponibilizado para a população e também abrangendo mais regiões do município. Então, aumentou muito mais o número de pontos que nós tínhamos antes. Aqui todas as referências que eu utilizei nessa palestra e muito obrigada, fico aberta a dúvidas.